A palavra do Senhor. Pai querido, Deus amado, neste momento nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Pai amado, e neste momento, Deus, eu coloco diante do Senhor todo o meu ser, todo o meu entendimento, Senhor. Eu coloco a minha voz, eu coloco, Senhor, as minhas mãos. Eu me coloco por inteiro, Senhor, à tua disposição, Pai, para que o Senhor me use, para que o Senhor fale, Deus, conosco nessa noite, Pai. Porque nós precisamos, Deus, precisamos muito ouvir a tua voz, ó Deus. Porque tu és a nossa força, tu és o nosso bem maior. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graças, nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, eu não sei se essa água aqui é para mim. É interessante quando a gente recebe um convite, né? A primeira reação vem aquele friozinho na barriga. Aí a gente vai procurar, né, uma palavra. Mas eu fui para os pés do Senhor, falei, Senhor, eu não quero ministrar uma palavra simplesmente que já está pronto o esboço, né? Que eu tenho vários esboços aqui de ministrações. Eu quero que seja a palavra que o Senhor quer falar nessa noite. Não quero falar de mim mesmo, não quero falar uma palavra que já está pronta, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer. E eu fiquei aguardando o Espírito Santo falar comigo, fiquei assim. Aí me veio à memória a última pregação, que foi com o pastor Adonai, e que foi uma pregação assim, tremenda. E tem um pedacinho da mensagem dele que ficou assim, ressaltando mesmo no meu coração sobre a última hora. Né, que nós estamos vivendo a última hora. Então eu não estava planejando falar sobre isso, eu estava em mente falar outra coisa, mas o Espírito Santo me levou a falar sobre isso nessa noite. Eu creio que quando Ele levanta a gente para falar alguma coisa, é porque Ele quer nos despertar, Ele tem alguma coisa conosco sobre aquilo. E lá em Mateus 25, 1 até o versículo 13, a gente vai ver uma parábola que Jesus ele estava contando para os discípulos. Ele estava sentado no Monte das Oliveiras e ele estava falando com os discípulos, né, os sinais que aconteceriam, que poderiam acontecer sobre a segunda vinda dele aqui na terra. E a gente está vendo tantas coisas acontecendo e a gente sabe que a volta do Senhor está muito próxima. E a gente está vendo as pessoas mesmo dormindo espiritualmente. As pessoas estão no comodismo, né? Elas estão assim meio que adormecidas e muitas nem creem mais que Jesus vai voltar, né? Muitos dizem, eu vejo falar que Jesus vai voltar. Desde os meus avós, os meus pais falam que Jesus já está voltando e até hoje não voltou. E as pessoas estão se distraindo, né? Vivendo a sua vida e esquecendo de buscar a Deus. E eu gostaria de ler essa parábola que Jesus contou, tão conhecida, que eu creio que os irmãos já ouviram várias pregações sobre essa parábola. Mas o Senhor colocou isso no meu coração para estar trazendo nessa noite. Lá em Mateus 25, do versículo 1 ao 13, que fala assim, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tornando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos os nossos azeites, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo ela ido comprá-lo,
Chegou o noivo e as que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que um filho do homem há de vir. Então essa é uma parábola muito conhecida, mas que nos alerta muito sobre os últimos tempos, sobre a última hora que nós estamos vivendo. Então aquelas virgens prudentes, elas sempre carregavam consigo, né, a sua reserva, o seu azeite. Elas iam, né, e estavam com a sua lamparina cheia de azeite, e elas tinham aquela reserva. E em todo o tempo, essas pessoas que têm essa reserva do Espírito Santo dentro dela, ela sempre está brilhando, ela está sempre tendo algo que transmitir. Isso nos mostra que a salvação é inteiramente individual. Então, assim, todas as vezes que você está orando, está buscando o Senhor, está tendo um momento com o Senhor, você está colocando azeite na sua lamparina. Eu gostaria que você olhasse para você nessa noite e veja você como, né, essa lamparina, como está a sua vida hoje, como está a sua reserva. Vamos supor que o Senhor chegasse para você e falasse assim: ó, eu vou voltar no domingo. Às 10 horas, no culto, lá no domingo, eu vou voltar para buscar a igreja. Qual a sua posição? Qual o seu pensamento neste momento? Você agiria da mesma forma ou você fazia algo diferente? Isso é para nós refletirmos, porque Jesus, ele não marcou o horário de voltar, ele não marcou o horário. Então nós temos que estar com as nossas lamparinas o tempo todo cheia, e isso é cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é o selo que nós temos, é a nossa garantia de quando o noivo chegar, nós não iremos ficar. Porque isso é uma verdade que vai acontecer e não vai demorar. E a gente tem visto pessoas se acomodando, pessoas desistindo de tudo, desistindo da igreja, desistindo de ler a palavra, né, focando mais as suas vidas seculares, esquecendo mesmo daquele tempo com Deus. Mas é esse tempo com Deus, é isso que você vai ter, é essa reserva que você precisa, que o Senhor quer que nós tenhamos. E aquelas virgens insensatas, né, são aquelas pessoas religiosas. Interessante que as insensatas são as tolas, elas apenas faz aquilo por algo assim, apenas para mostrar para as pessoas. Às vezes ela vem até a igreja, às vezes ela faz uma boa obra, faz alguma coisa, mas aquilo ali, a pessoa está vazia, ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Interessante que o tolo, ele sempre tem aquela questão de viver o suficiente. Eu vou fazer o suficiente para mim sobreviver. Eu não preciso, para que orar, para que ir à vigília, para que isso, para que aquilo. Eu sou cristão, eu sou crente, é o bastante. Ela fica se sentindo assim um autossuficiente e esquece que ela não é nada sem Jesus. Ela não é nada, pode ser aquela pessoa mais santa, aquela pessoa que você olha assim, nossa, mas fulana é um cristão assim que eu quero ser igual a ele, mas você não sabe, de repente aquela pessoa é vazia. Tem muitas pessoas vivendo de aparência, vivendo apenas adorando ao Senhor na igreja, mas o coração está longe. Faz as coisas na prática da religiosidade, esquece que a nossa vida com o Senhor não é uma vida de aparência, é uma vida no secreto. A nossa vida com Deus é algo que nós devemos estar todos os dias nos enchendo mesmo da presença do Senhor, porque a gente não sabe esse dia nem essa hora. Os tolos só fazem aquilo que precisam para sobreviver
não faz nada extra, né? Não faz nada para chamar a atenção de Deus. O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? O que você tem feito extra na sua vida? A sua reserva de azeite, como está a sua reserva de azeite? Porque a nossa reserva, elas têm que estar em dia. Porque quando chegar o dia, não vai ter tempo mais de você buscar mais esse azeite. As pessoas vão procurar, elas vão procurar a presença do Senhor e não vão encontrar. E este é um movimento, o Senhor tem despertado, tem falado, né, sobre a última hora, o que nós estamos vivendo, as últimas horas. Mas muitas vezes nós deixamos isso como uma coisa insignificante. Mas Deus, Ele quer falar no seu coração nessa noite. Comece a encher a sua vasilha de azeite. Comece a encher a sua vasilha de azeite. Como eu sei que a minha vasilha está vazia, está precisando de azeite? É quando você vem ao culto, você não sente mais a presença do Senhor. É quando você não ora mais, você não lê a palavra. O amor ao próximo está tão pequeno, você olha para a pessoa, não é comigo. Você fica indiferente à situação do irmão. Isso é um sinal que o seu azeite ele está bem pouquinho, quase acabando. É momento, ainda há tempo de corrermos e encher a nossa vasilha de azeite. Vai para os pés do Senhor. O Senhor tem cobrado, o Senhor tem me cobrado mais essa presença dEle. Porque o Senhor, Ele quer te usar. O Senhor quer que você esteja cheio. Mas a sua vida não vai depender da outra pessoa. Se a outra pessoa está cheia do Espírito Santo, não é suficiente para você. Igual essas virgens insensatas, né? Quando o noivo chegou, elas pediram para as sensatas, né? Me dá um pouquinho do seu azeite. Elas falaram, não posso dar. Isso prova para a gente que a salvação é individual. Você precisa buscar a Deus. Você precisa se encher do Senhor. A Bíblia está falando o tempo todo, a gente está olhando, a gente está vendo as ministrações da palavra do Senhor, falando sobre esses sinais, esses acontecimentos. E isso já vem acontecendo. Não podemos nos calar, não podemos nos retroceder, temos que nos avançar, temos que colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. A gente vê pessoas que estão adormecidas. Tem algumas pessoas na Bíblia que precisaram de ser despertadas. A gente tem um exemplo lá da Esther, né? A gente vê várias pregações da Esther, uma mulher maravilhosa que Deus usou tremendamente. Mas ela não sabia o que estava acontecendo com o povo dela. Ela não sabia que o povo dela estava correndo o risco de ser exterminados. Mas ela foi despertada pelo Mardoqueu. Chegou para ela e falou, Esther, o nosso povo está sendo ameaçado. Ela foi despertada. Então, a partir do momento que ela foi despertada, ela tomou uma atitude. O Senhor deu para ela uma direção, uma estratégia. E daí ela pôde libertar aquele povo. E o Senhor quer contar com você. O Senhor quer contar com você para despertar outras pessoas que estão dormindo. Mas se você estiver vazio, como que você vai despertar outra pessoa? Não tem condições de você despertar a outra pessoa se você está vazio. Então corra enquanto há tempo e se encha do Espírito Santo de Deus para que você possa despertar as outras pessoas. A gente vê também ali na palavra de Deus, ali no Getsêmani, quando Jesus ele estava orando e ele chamou os discípulos dele para orar com ele, que ele estava num momento de angústia e ele precisava dos discípulos ali estar orando com ele. Ele queria muito isso, mas chegou lá, os discípulos eles estavam dormindo. Quando a pessoa chegar perto de você, ora comigo, me dá uma palavra, eu estou desesperado, eu estou precisando de algo de Deus. Será que você vai ter essa palavra? Será que você vai ter uma palavra de vida para essa pessoa? Porque aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela transmite vida. Onde ela passa, ela transmite vida.
E vida de Cristo é vida que cura, que liberta, que traz as pessoas para próximo, que traz as pessoas, desperta as pessoas para viver um novo tempo, uma nova história. A palavra de Deus fala assim que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E para que esse rio se flua dentro de nós, nós temos que estar cheios, transbordantes. A gente tem visto tantas pessoas quietas, tantas pessoas não estão nem aí mais em buscar a Deus, e o Senhor está lá incomodando. Essa semana passada eu recebi uma ligação de uma pessoa que falou assim para mim: Fatinha, eu preciso muito buscar a Deus. Eu tenho sido covarde. O Senhor está me cobrando. Ele está me cobrando para mim estar na oração, na intercessão. Ele está me cobrando para a leitura da palavra. Ele está me cobrando para mim fazer uma visita. Mas eu estou acomodada, eu não estou querendo fazer isso. Eu estou numa luta dentro de mim. Eu quero fazer isso, mas eu não estou conseguindo. O Senhor está me chamando para isso, mas eu não estou conseguindo. E ela procurou em mim essa ajuda. E se eu não tiver aquela palavra de Deus para essa pessoa, e se eu não tiver graça diante do Senhor para interceder junto com essa pessoa, será que pessoas têm procurado você? Ora por mim. Estou passando por luta, estou passando por provações. A minha família tem alguém muito enfermo, eu estou precisando ser curado. O que você tem para doar para essa pessoa? Qual é a sua posição nessa noite? É aquela virgem prudente ou aquela insensata? Qual é o seu coração, o seu estágio do seu coração nessa noite? É muito fácil a gente vir à igreja. É muito fácil você chegar aqui e dar paz para o irmão e foi embora. E aí você vai ouvir sobre Jesus, você vai falar com o Senhor só aqui novamente. Ou seja, só ouvir. Você está sendo um ouvinte ou está sendo aquele religioso? Porque quando o noivo chegar, o religioso é comparado ao insensato. Ele não está cheio do Espírito Santo, ele está cheio dele mesmo. Essa é uma noite de reflexão, quando eu estava deixando o Senhor falar comigo sobre o que eu ia falar nessa noite. Aí eu falei: Senhor, mas isso é uma palavra assim, que vem de confronto mesmo ao nosso eu, à nossa vontade. Ainda mais nesse tempo friozinho, a vontade de ficar em casa, vendo algum filme, lendo livro, fazendo alguma coisa, menos ir à igreja, menos sair para fazer algo que o Senhor pede você para fazer. Mas é hora de nós regaçarmos as mangas, é hora de nós tomarmos posições como os verdadeiros cristãos, tomarmos posições como pessoas que um dia o Senhor, nós teremos que prestar conta diante dele. Aquelas pessoas que o Senhor colocou na sua mão para você cuidar. Aquela pessoa que o Senhor está cobrando de você para você fazer uma ligação. Para você estar cuidando dessa pessoa. Como que está o seu relacionamento com o Senhor a respeito disso? Nessa noite o Senhor quer que você olhe para o seu coração e vê como que o seu coração está dessa noite. Porque a graça dele, a bondade, a misericórdia dele está aqui. A presença dele está aqui. E o Senhor, ele está de braços abertos. Ainda há tempo, ainda há tempo. Não vamos deixar para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Eu lembro uma vez, quando eu morava nos Estados Unidos, tinha até um padrinho de casamento meu. A gente estava naquela noite, no domingo, estava sendo ministrada a ceia. Foi um culto maravilhoso, um culto tremendo, né? E eu lembro que o pastor falava assim: se hoje fosse a sua última ceia, qual seria a sua posição hoje diante do Senhor? Se essa for a sua última ceia aqui. E quando foi na segunda-feira, bem cedo, nós recebemos a notícia
que esse irmão, ele havia se infartado e estava em estado gravíssimo. E aquilo trouxe, eu fiquei assim muito baqueada, a gente era bem próximo. E eu fiquei pensando, Senhor, como pode? Aquele irmão estava ali ontem, ceando, e o pastor falando sobre aquilo, quem sabe hoje é a sua última ceia. E ele partiu para a glória, ele partiu com o Senhor. E eu digo, nessa noite, quem sabe essa pode ser a nossa última noite aqui. A nossa última, o nosso último dia de estarmos aqui nessa vigília. Qual seria a sua posição se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã? Como estaria seu coração? Como estaria a sua reserva nessa noite? O Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, sobre essa reserva. E Ele ministrava no meu coração. E o Senhor tem me cobrado coisas, além daquilo que eu tenho feito, Ele tem me cobrado mais coisas. Prepara-te, prepara-te. O Senhor tem falado muito fortemente isso ao meu coração. Prepara-te. E eu quero deixar essa palavra nessa noite para cada um de vocês. Prepara-te, ainda há tempo. Agora. O Senhor te chama agora para encher a sua vasilha de azeite. Porque o amanhã não nos pertence. Porque a Bíblia fala lá que à meia-noite o noivo chegou. Essa meia-noite eu creio que é o ápice da escuridão. E segundo a palavra do Senhor, a gente entende que a volta do Senhor chegaria no momento assim de que as pessoas estavam sem amor. E o Senhor fala assim, será que eu encontraria fé nessa terra? Como está o seu amor, a sua fé diante do Senhor? O mundo está um caos, a gente tem visto tantas situações difíceis, todo mundo tem visto, presenciado isso, o caos está instalado. Eu vejo que esse caos é o ápice da escuridão. E o Senhor está às portas. A gente tem visto poucas ministrações sobre a volta de Jesus. Mas o Senhor me levou nessa noite a falar sobre isso, sobre preparação, sobre nos enchermos da presença do Senhor, sobre estarmos preparados, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã pode ser que você não tenha mais essa oportunidade. Chega na sua casa hoje, entra no secreto com o Senhor, se você não entrou ainda. Há tempo ainda. E fala, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu não tenho te buscado. Eu não tenho enchido, Senhor, a minha vasilha de azeite. A minha vasilha, eu estou percebendo que eu não estou tendo amor com o meu próximo. Eu não estou tendo vontade de te buscar mais. Eu não estou tendo vontade de ler a palavra. Eu olho para a pessoa passando necessidade, para mim é indiferente. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Ainda há tempo, Senhor. Eu quero te buscar. Coloca esse desejo no meu coração. Igual essa pessoa que ligou para mim. E eu falei para ela, ainda há tempo, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor está te despertando. Que você está procurando ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Fala, chega para um irmão, para o seu discipulador, para o seu pastor, aquele irmão da sua confiança. Chega e fala assim, irmão, eu estou precisando de ajuda. Ora comigo, eu estou fraco, eu não estou conseguindo buscar o Senhor. Eu não estou tendo vontade de ler a Bíblia. Eu estou muito sem amor, eu estou vendo as coisas acontecendo para mim. Tá indiferente, eu não estou me tendo compaixão das pessoas. Você pode buscar ajuda. Hoje ainda você pode buscar desse azeite. Não vamos deixar para amanhã. Porque o amanhã não te pertence. E é tão triste quando a gente vê, né, uma pessoa quando parte, uma pessoa quando ela parte sem você vê que aquela pessoa não buscou aquele azeite. Mas a misericórdia de Deus, ela é tão grande que Ele nos dá chance, até no último momento Ele nos dá a oportunidade.
E Deus está te dando a oportunidade nessa noite. Não quero dizer que essa é a sua última oportunidade. Não estou dizendo isso. Viu, irmãos? Não estou dizendo que é a sua última oportunidade. Porque só o Senhor sabe. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe por que eu estou falando isso. Mas agarra a oportunidade que você tem como se fosse a última. Como se fosse a última. Porque assim a gente não sabe o dia de amanhã. E Deus tem cobrado isso da igreja, porque Deus não quer voltar e achar uma igreja adormecida, uma igreja sem amor, uma igreja que não busca mais a presença dEle. O inimigo quer que a igreja adormeça, porque ele sabe o poder que a igreja tem, o poder que a noiva tem. Nós fomos colocados em cada ponto dessa cidade para sermos luz, para sermos realmente aquele farol. E Deus te chama nessa noite para isso, irmãos. E essa foi a palavra assim, que o Senhor estava queimando assim, no meu coração para trazer para a igreja, sobre nos prepararmos, sobre encher a nossa vasilha. Deixa para amanhã não, porque o Senhor, Ele quer contar com você. Que quando a pessoa te procurar, você vai ter o que falar para ela. Você vai ter autoridade no nome de Jesus. Você vai ter sensibilidade do Espírito Santo, que você está transbordante. E você vai ter aquela palavra rema para aquela pessoa. E aquela palavra rema vai tirar aquela pessoa da posição que ela está, do estágio que ela está. E o Senhor conta com você. Amém? Então essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração para estar trazendo nessa noite. E eu creio que Deus falou ao seu coração, porque Ele falou ao meu coração. E eu estou muito temerosa ao Senhor sobre aquilo que Ele tem me cobrado, aquilo que Ele tem me pedido. E que o Senhor tenha misericórdia